Olá, boa noite. O Notícias em Debate abre espaço para os candidatos à Prefeitura de Santos. É o ND Especial Eleições 2020. Todos os candidatos foram convidados e a exibição dos programas obedecerá à ordem de gravação. Hoje a gente recebe o candidato do Partido Novo, João Vilela. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo ao ND Especial Eleições. Obrigado, Roberta. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui. Vamos começar a falar sobre meio ambiente? Ótimo. A definição sobre a destinação final do lixo urbano há tempos ela é adiada na cidade de Santos. Hoje é consenso que o Sítio das Neves se aproxima de um esgotamento. A instalação de uma usina de incineração que vem sendo discutida atualmente, no seu ponto de vista hoje, é a melhor opção? Ela não é possível, não depende do prefeito exatamente, porque tem uma lei para isso. A lei de agosto de 2010, ela coloca que não pode simplesmente incinerar o resíduo. Resíduo sólido tem lei, é lei federal e tem que ser obedecida. É um assunto que eu estudo muito desde 1991. Aliás, eu fiz curso técnico em mecânica pensando na reciclagem de lixo, depois eu fui fazer engenharia mecânica pensando nisso. Fiz estágio na Prodesan nessa área de lixo, então é um assunto que eu sempre gostei muito, então fui à vontade para falar. E a lei é muito clara. Primeiro você tem que reduzir o consumo, você tem que reutilizar, você tem que reciclar e depois você pode pensar em outras formas. Então a lei é muito clara em relação a isso. Todos os países que tentaram fazer esse sistema, funciona. Queimar é o mais simples. Será que o mais simples não é o melhor? É possível? É, mas não é o melhor sistema. A Alemanha tentou, eu estive no ano passado na Alemanha, em Frankfurt tem uma usina de queima de lixo, no Rio Main, funciona muito bem, funciona, só que a lei posterior que veio, ela veio com essa questão de reduzir, reutilizar, reciclar. Ela veio depois da usina. Então hoje eles têm que importar lixo para poder manter a usina funcionando. Não foi uma boa ideia. Eles hoje estão pensando em fechar a usina. Funciona? Funciona, mas ideia simples, normalmente nesse sentido, dá errado. Soluções simples para problemas complexos, normalmente dá muito errado. Então, se a gente fosse pensar numa solução efetiva para o problema do lixo na nossa região, na cidade de Santos, no seu mandato seria essa questão da reciclagem, incentivar ainda mais isso? Redução, primeiro ponto, reutilização, reciclagem, o que a lei manda fazer, é a forma mais adequada. Agora depois pode até queimar, pode utilizar para outras formas, tem como gerar energia, tem como gerar adubo, tem um monte de outras formas para fazer, mas é um sistema complexo. Não tem soluções simples para problemas complexos. Algo que está muito em discussão, candidato, é o seguinte: sobre essa usina de incineração, a construção do novo emissário pode ser bancado pela empresa responsável pela instalação desse incinerador. Seria uma forma de contrapartida, né? Toma lá da cá. Essa contrapartida, a gente pode dizer que ela é danosa à cidade de Santos? Se o senhor for eleito, o senhor pretende rever esse tipo de parceria? Veja, não vai poder ter essa compensação ambiental pela própria lei. Então, isso não depende de prefeito exatamente. Se aprovarem na Câmara, que já passou para a Câmara, se a Câmara aprovar, isso vai ter problema com a Justiça. A Justiça já deu problema, ela já mandou cancelar, porque está irregular, tem lei para isso. O que eu vejo é o seguinte: o emissário está virando novamente o novo Coliseu, né? Ele é o novo Coliseu. Já gastaram mais de 10 milhões de reais nos últimos 10 anos, foi 10 milhões e 600 mil reais com manutenção e reurbanização do emissário submarino. Vejam, tinham feito agora uma obra, tinham colocado o Museu do Surf, estava tudo já montado, gastaram dinheiro, fecharam tudo, quebraram tudo e está lá, no tapume. Essas formas de fazer sem planejamento, sem fazer uma forma adequada, sempre dá errado. Você não pode ter uma lei ilegal do ponto de vista federal. Não depende da prefeitura fazer essa parte. Fala um pouquinho sobre a questão da área continental. Na sua visão, qual que é a vocação da área continental de Santos? Turística, retroportuária, industrial? Pouca gente conhece a área continental de Santos. Nós temos aqui na parte insular 39 quilômetros quadrados. A parte da área continental de Santos tem 279 quilômetros quadrados. Tem muita coisa, dá para fazer turismo, ecoturismo principalmente. É enorme a área, tem cachoeiras belíssimas, tem áreas de parques belíssimos. Pode ser utilizado para porto, retroporto, indústria, tudo preservando a natureza. É possível fazer tudo de uma forma adequada. E aí, pegando então esse gancho, sempre existe uma discussão, candidato, entre o progresso e a proteção ambiental. Isso já vem de anos, né? Que políticas públicas seriam desenvolvidas nessa região num eventual governo? Justamente, é possível ter as duas coisas, o progresso, o desenvolvimento, com respeito à natureza. Não são coisas que têm que ser feitas ou uma ou a outra. As duas são possíveis com respeito. O que não pode acontecer é justamente ter a degradação ambiental pela degradação ambiental.
Você pode manter e deve manter. Ali é uma região importantíssima, a questão ecológica é fundamental. O primeiro ponto que a gente tem que ver é a questão ecológica. Não podemos mais aceitar, achar que pode destruir tudo em nome de um progresso. O progresso é possível, o mundo inteiro fez isso. Os países responsáveis fazem isso. É possível. Educação é um ponto importante a gente discutir, principalmente nesse período de pandemia. O que o senhor pretende fazer, caso eleito, em relação aos prejuízos causados pela pandemia no aprendizado dos alunos, de forma que isso seja revertido, se é que isso é possível, né? Pois é, a questão da pandemia veio agravar ainda mais algo que já estava muito complicado. Eu fui professor da rede pública por 8 anos. Eu conheço bem como é que funciona o sistema escolar na nossa região. Então, o que acontece? Independente de pandemia, nós já não estávamos atingindo o índice mínimo do IDEB. Isso antes de pandemia. Agora, então, a coisa ficou muito pior. Então, o problema estava anterior, não é só a questão da pandemia. Para você ter uma ideia, Roberta, 22%, 79% das crianças não aprendem matemática, só 22% aprendem. É absurdo, 78% não aprendem. Então, 22% aprendem. Então, é algo que a gente não pode aceitar mais. O IDEB nosso fica bem abaixo, saiu agora o novo, bem abaixo das escolas da região. Abaixo de Brasil, abaixo de Estado de São Paulo. Não é possível mais a gente não atingir o índice mínimo. Em Santos, 84 escolas, com um investimento altíssimo. Não é questão de falta de dinheiro. Dinheiro tem, é que é mal utilizado. A política está errada. Os alunos não estão aprendendo. E tem também uma questão de a escola ser parceria da família. Ela tem que estar incluída na sociedade. Hoje a escola virou como só, vai para a escola, é só escola. Não, não pode ser só escola. Escola é alimentação, escola é saúde, escola é tudo. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua com o ND Especial Eleições. Não sai daí, eu volto em um minutinho. Até já. O ND Especial Eleições está de volta hoje com o candidato do Partido Novo, João Vilela. Então, a gente está falando sobre a questão da educação, como que a pandemia acabou virando, né, trazendo esse novo cenário. E a gente sabe que a tecnologia ela está incorporada, acho que a gente pode dizer, de forma definitiva na educação. Como que se poderia, então, promover o acesso das famílias de baixa renda a ter uma tendência de ter acesso a essa educação híbrida, que é a tendência agora dos próximos anos? Veja, não é só a tecnologia. A escola tem que ser muito mais. Tem que ter o esporte, tem que ter a cultura, tem que ter a música, tem que ter o teatro. A escola tem que ser mais completa. A tecnologia, claro que faz parte desse processo todo. É possível fazer remoto? É. Mas tem que ter interação dentro da sala de aula, com os professores, com os colegas. É um complemento, é mais uma ferramenta, mas não pode ser utilizada como só essa ferramenta. Claro que para cursos superiores é possível fazer muita coisa com o EAD. Mas a questão do ensino fundamental, a socialização entre as crianças, o comportamento entre a sociedade e a escola é fundamental. Vamos falar de Porto de Santos? Não tem como a gente falar da cidade de Santos e deixar de fora o Porto de Santos. Qual seria o papel da Secretaria de Portos, caso o senhor seja eleito, uma vez que o mercado portuário sugere uma falta de protagonismo dessa secretaria atualmente? É muito falho hoje o sistema que a prefeitura tem. Ela não interage com o porto. O porto tem um PDZ sendo feito atualmente, tem um planejamento todo bem feito e vai ter muita mudança. Porque a prefeitura tem que ser um ator também, participar de uma forma integrada ao porto. E algumas coisas são importantíssimas. Nós temos hoje um centro histórico que precisa realmente, e o plano do governo federal, ele coloca esse cenário para ter atracador de navios de passageiro, por exemplo, na região do 1 ao 8, que você consegue melhorar o turismo também. Então, o porto tem um fator muito importante. Ele não pode estar de costas para a cidade, ele tem junto. É a nossa maior riqueza que nós temos hoje, em termos de verbas e tudo mais, é o Porto de Santos. É fundamental. A gente tem discutido muito a questão do PDZ, né, do Plano de Desenvolvimento do Porto de Santos, investimentos no modal ferroviário. Esse acho que é um dos principais pontos. De que maneira isso pode impulsionar a economia local e gerar um pouco mais de viabilidade nessa questão portuária? E também gostaria de entender se isso pode gerar um desemprego quando a gente fala na questão do modal rodoviário. O caminhoneiro, teoricamente, vai perder emprego se você tiver o sistema, né? Mas você pode ter outras empresas, esse que é o grande ponto. Emprego vem de empresas, nós temos que estimular a vinda de empresas para cá. Tem muitas empresas que são parceiras, que podem vir para cá. Eu vou te dar um exemplo. No interior de São Paulo, em Sorocaba, você tem uma empresa eólica, de pás eólicas. Eles têm que ter um trabalho absurdo para vir de lá para cá,
trazer pela estrada, são enormes as passas, tem que parar a estrada toda. Por que eles não vêm fazer aqui em Santos? Porque não há esse estímulo. Esse estímulo é possível ter, é de reduzir burocracia, é realmente utilizar de uma forma inteligente a cidade. Até hoje não foi feito. Nós temos que estimular vir empresas e não o contrário. Nós estamos perdendo muitas empresas. Todos os anos nós perdemos empresas por falta desse excesso de burocracia, com essa falta de visão. É todo ano a mesma coisa e perdemos emprego. Vamos deixar claro que empregos vêm de empresas. O Porto de Santos ele vem se tornando um grande corredor de exportação e, segundo os especialistas e os economistas, isso pode gerar um grande volume de desemprego pela falta de cargas de alto valor agregado. O senhor concorda com isso? Isso vai acontecer, mas nós temos que ter outras formas, justamente que o retroporto é importantíssimo, a utilização da área continental é importante de Santos. Daqui a pouco nós vamos perder, inclusive, o ISS, porque vai ter a carga sendo transportada em alto mar, inclusive, o transbordo. Então, nós temos que tomar um certo cuidado para nós trazermos mais vantagens com o porto e não perder. Não basta colocar imposto. O pessoal quer, quero aumentar imposto e vou ter uma receita. Não funciona assim. Nós temos que competir com outros portos. Nós temos grandes facilidades, o trem vai ser fundamental, a carga via férrea de uma forma mais forte e fundamental, mas nós temos que trazer as empresas que hoje fazem Cajamar, por exemplo, o estoque aqui. É possível fazer isso. Nós temos áreas que são possíveis de fazer isso. Nós temos vários lugares que são possíveis de fazer. Só que hoje, essa parte das empresas que importam, elas não estão em Santos. Tem que estar aqui. É trazer mais empresas para cá. Falar um pouquinho sobre habitação. Qual o déficit habitacional da cidade e como a gente pode reduzir esse número? Roberta, são mais, segundo a Coab Santista, são mais de 10 mil habitações é o déficit que nós temos aqui hoje. Gastamos muito dinheiro. A Coab Santista está quebrada. Ela tem um passivo a descoberto, ou seja, você vender todo o patrimônio que ela tem, de 500 milhões de reais. É meio bilhão de passivo a descoberto. Ou seja, vender tudo, ela tem que pagar 500 milhões, meio bilhão. O sistema que nós fizemos de habitação até hoje no Brasil, ele é equivocado. Por que eu falo isso? No mundo inteiro, a habitação tem que estar com desenvolvimento urbano. Se cria aqueles predinhos de 3 andares e fala, dei uma habitação. Você não deu geração de renda. Nesses predinhos, no mundo inteiro, embaixo tem comércio, tem prestação de serviço, tem uma integração da sociedade aonde mora. Esse é o diferencial, essa é a ideia. Você tem que ter o serviço, o comércio e a habitação próximos. Assim você tem um desenvolvimento urbano regional. Senão você tem que pegar esses predinhos, criar toda uma estrutura, criar ônibus para você trazer esse pessoal todo para cá ou para lá, onde você for colocar essas pessoas. E as pessoas acabam gastando tempo no transporte urbano, gastando dinheiro e não tendo o desenvolvimento regional. Esse é o diferencial. A habitação tem que andar junto com o desenvolvimento urbano, com o comércio e com o serviço na mesma região e no mesmo prédio de preferência. Então você consegue ter geração de renda e habitação no mesmo lugar. A gente tem o problema das palafitas em Santos, que eu acho que está dentro disso que o senhor acabou de falar, e a gente não pode deixar de falar da questão dos morros. Esse ano a gente viveu uma das maiores tragédias da região com as chuvas de verão, fevereiro, março foi muito complicado para a região da Baixada Santista. Como trabalhar essas famílias em área de risco para que elas tenham mais segurança já nos próximos anos? Quer dizer, a chuva vai continuar a existir, né, candidato? Claro, não é um evento atípico, ele é típico. Exatamente. Veja, vamos começar pelas palafitas. Eu morei aqui na Zona Noroeste, tenho muitos amigos aqui na Zona Noroeste, e tive recentemente, vou de vez em quando, tenho amigos que moram nas palafitas, e são 26 mil pessoas que moram nessa região. São 4 quilômetros entre a favela que você tem, a comunidade que você tem na Alemoa, no Chico de Paula, que é chamada favela do Alemoa, mas é no Chico de Paula. Você tem toda a região do Dique da Vila Gilda. São 26 mil famílias que moram sem esgoto nenhum. É uma farsa falar que Santos tem o IDH porque tem quase 100% de esgoto. Não é verdade. É verdade se falar das casas regulares, ou seja, tem matrícula. Fora isso, não é verdade. Esse é um grande problema social que nós vamos resolver de uma forma inteligente. Claro que no mesmo lugar que se mora, e morros também. Morros é uma outra questão, precisa de muros de arrimo. Eles estão pedindo nos morros, Santa Maria, por exemplo, eu tive recentemente, eles estão pedindo à prefeitura há mais de ano fazer os muros de arrimo. Antes de ter o desbarrancamento, claro que você não pode invadir certas áreas, você tem que preservar áreas de mata, principalmente. Mas os muros de arrimo são fundamentais e não estão sendo feitos. Você pergunta para qualquer um que mora nos morros, que mora nessas encostas, pergunte para eles o que eles estão pedindo há anos e não estão sendo respondidos. A resposta é não tem dinheiro.
A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre eleições. Não sai daí, um minutinho, a gente volta já. O ND Especial Eleições está de volta hoje com o candidato do Partido Novo, João Vilela. E nesse bloco agora, candidato, vamos falar um pouquinho sobre mobilidade urbana? Santos tem um transporte de qualidade, mas a passagem a gente sabe que não é muito barata. O senhor pretende trabalhar para mudar isso? Veja, é uma questão mundial. Hoje o sistema de mobilidade tem que ser integrado com outros modais, que é a primeira coisa. E nós temos que fazer um sistema que foi usado tanto em Chicago quanto em Hong Kong. São as ideias mais inteligentes, ou seja, as estações, os terminais, todos têm comércio e são estruturados para diminuir o custo disso tudo. Então a empresa de ônibus, por exemplo, ela pode ter quase um shopping nesses transbordos em uma pessoa e outra. No próprio VLT, por exemplo, era para ter utilizado de uma forma muito mais inteligente aqueles pontos todos. Se você tivesse feito ali um sistema com comércio, com um sistema todo, você poderia ter evitado gastar R$1 bilhão que foi gasto pelo governo do estado com o projeto da prefeitura. Esse projeto não foi realmente de uma forma adequada, porque poderia ser economizado R$1 bilhão. Então, se você tiver um sistema integrado, ônibus, tiver um sistema que você possa integrar com a bicicleta, com as barcas, com o próprio VLT, você consegue reduzir o custo também, isso é importante. E a mobilidade é um ponto muito importante. Hoje nós temos uma das tarifas mais caras. Por quilômetro rodado, não tem dúvida, do Brasil. É mais caro que a maioria das capitais. Então, é absurdo o que nós temos hoje. É possível fazer muito mais. E nós temos que reduzir, às vezes, a quantidade de pessoas no ônibus. Esse é o grande ponto. Hoje o ônibus ele é extremamente apertado, ele não tem uma limpeza adequada. E o que é pior, o sistema de ônibus de Santos, ele não utiliza ônibus de verdade. Ele utiliza chassi de caminhão, que é o mais barato, por isso que eles utilizam. É motor dianteiro, os degraus são altos, o motorista fica estressado com o barulho do motor. Ônibus de verdade, eles são piso plano, a suspensão é diferente, ele é mais baixo o piso. Eu só vejo nas cidades que têm respeito à mobilidade, como é que elas são. É bem diferente de Santos. Teria que trocar toda a frota, então? Tem que mudar essa frota, claro que com o tempo, mas é possível. Falar um pouquinho sobre a entrada de Santos. Com a nova entrada, o fluxo de veículos naquela região deu uma melhorada, mas ainda é preciso ter algumas intervenções para melhorar a fluidez do trânsito. Como é que o senhor avalia essa questão? O que faria ainda em relação à entrada de Santos? A entrada de Santos, um custo também muito alto para a prefeitura. Nós gastamos quase R$300 mil e com os juros que nós vamos ter, vai chegar quase R$1 bilhão que a população vai ter que pagar. Poderia ser feito pela Ecovias, com um acordo com o governo do estado, era para ter sido feito. Então, mas já gastaram, fizeram, melhora, claro que melhora. Mas as enchentes continuam sendo um problema muito grave. Ali precisa de piscinões verticais. Foi feito no Rio de Janeiro, em vários lugares tem o mesmo tipo de Santos, não é o mesmo piscinão que usa em São Paulo. Aqui nós temos questão de maré, são piscinões verticais, tem lugar para isso, é possível fazer, e nós conseguimos reduzir a questão das enchentes, tanto na zona noroeste quanto na entrada da cidade. O senhor, ou qualquer candidato, quem assumir a Prefeitura de Santos vai ter um grande desafio, porque a gente está vindo de uma pandemia. Como é que o senhor espera receber a cidade? A cidade, antes da pandemia, já estava quebrada, a dívida é muito alta. A dívida não é diretamente da prefeitura, mas é das empresas ligadas à prefeitura. Então nós temos quase R$1 bilhão e 800 milhões em dívida na cidade. Provavelmente Prodesan, Coab, CET, são grandes dívidas que nós temos com essas empresas. Porque nós temos muitas secretarias. Tem uma ideia, Roberta? Entre fundações, autarquias e secretarias, nós temos 26 em Santos. Nós vamos ter que reduzir essa máquina pública, primeira coisa. É reduzir cargos comissionados. Nós temos 513 cargos de livre provimento comissionados, e a maioria é destinada a amigos ou apoiadores políticos, não para técnicos e pessoas que conheçam e consigam resolver o problema. Então nós temos 26 secretarias, é algo absurdo, algumas induplicadas. Você tem Secretaria de Esporte e Fundação Pro Esporte. O que faz uma, o que faz a outra? Então tem que reduzir a máquina, sem dúvida nenhuma, acabar com privilégios, burocracias, mas privilégio principalmente. Se você conseguir reduzir os privilégios, você consegue melhorar muito a economia da cidade. Como é que o senhor acha que o combate à Covid pode impactar, então, nesse primeiro ano de governo de quem receber a cidade? Justamente, nós temos que pensar de formas diferentes que o mundo inteiro já tem. Não precisa de uma novidade, não precisa reinventar a roda. O mundo já descobriu como é que tem que ser. Nós estamos passando pela maior crise sanitária dos últimos 100 anos. E nós não pensamos no saneamento básico, por exemplo. Nós temos que pensar na prevenção da saúde. Nós esquecemos a prevenção. Criar hospital é fácil.
Agora, prevenir é que é importante. O senhor tem 1 minuto a partir de agora para suas considerações finais. Eu quero dizer para vocês que eu estou num partido sério, muito sério, que não usa o fundo eleitoral, não usa fundo partidário. Nós vivemos de doação para poder fazer a campanha, ou seja, não usamos os seus impostos para isso. O Partido Novo é um partido com estrutura, com base, com pilares firmes. Então, nós temos um diferencial de um partido muito sério e nós temos ideias muito sérias e bem vistas. Esse é o diferencial que nós temos. Nós temos muitas propostas corretas e esse que vai ser o diferencial. Nós queremos fazer o certo, acabar com privilégio, com burocracia e deixar a cidade funcionar realmente. A população é que é importante. Tem que fazer a pessoa ter realmente, gerar a própria renda. Isso é fundamental. Foco no cidadão. Então nós queremos ter todo esse sistema. É possível fazer uma cidade muito melhor, mais econômica, com menos impostos, inclusive, mas uma cidade mais forte. Santos tem que voltar a crescer. Santos tem que fazer o certo e nós temos uma cidade fantástica. Mas não podemos simplesmente achar que a cidade está pronta. Eu quero agradecer a Bandeirantes, a Roberta, por todos. Realmente é um... Muito obrigada, candidato. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. O ND Especial Eleições fica por aqui. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço. Até mais.